Segundo lugar, qual é a grande marca do Deus que surpreende, que transforma? Do Deus que Abacuque experimentou e que eu e você precisamos experimentar. Juntos, o Deus do tremor. O Deus do tremor. Verso 2a e 16. Verso 2a, leia comigo. E me sinto alarmado. O que ele diz? E me sinto alarmado. Na NVI, esse trecho está assim. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Mas ele detalha mais isso, essa experiência. No verso 16, parte A, leia comigo. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. Eu ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Queridos, nós precisamos clamar que a revelação, a palavra de Deus, nos faça tremer. Em todos os sentidos. Que a revelação de Deus, que a palavra de Deus, que nós ouvimos, que nós recebemos, nos faça tremer. Sabe por que nós ouvimos 1000 vezes a pregação bíblica e nada muda em nós? Porque nós não trememos. A revelação não faz nada, não faz diferença para nós. O que significa? Você sabe o que significa a palavra impacto? O que significa a palavra impacto? Um dos significados dessa palavra é abalo, choque, comoção, alteração do estado original. Dependendo do impacto que a pessoa receba, ela nunca mais é a mesma, negativamente ou positivamente. O impacto altera tudo, modifica tudo, transforma tudo e para sempre. Irmãos, é disso que Abacuque está falando. No seu processo de buscar e ouvir a Deus, o profeta teve uma visão, uma compreensão, uma noção de Deus que foram totalmente inéditas. E ele experimentou Deus de um modo incomparável ao que ele já tinha vivido até dias ou meses antes. Aconteceu um terremoto no seu corpo e no seu espírito. Ou não é isso? Olha o que ele está falando, eu me sinto alarmado, mas ele continua. Alarmado quer dizer assustado, impressionado. Alarmado quer dizer intensamente surpreso. Mas ele explica, eu ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Um terremoto teve lugar no seu corpo e no seu espírito. Então nada no relacionamento de Abacuque a partir desse dia, nada no relacionamento dele com Deus continuou normal, natural, carnal. Nada nele continuou normal, natural e carnal. Depois dessa colisão frontal que ele teve com Deus, o profeta nunca mais seria o mesmo. Provavelmente ele nunca mais faria perguntas a Deus. Ele nunca mais pensaria em Deus sem uma mistura profunda de assombro e segurança. Ele nunca mais falaria sobre Deus sem um misto intenso de amor e tremor. Alguns homens de Deus falam de uma experiência semelhante. Veja isso aí. Daniel 10, 8 e 9. Daniel 10, 8 e 9. Juntos. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Verso 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Irmãos, olha o que Daniel está falando. Eu contemplei essa grande visão, não restou força em mim. Meu rosto mudou de cor, se desfigurou, não retive força alguma. Ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Ezequiel 3, 23. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Atos 9, 4 e 8. E caindo por terra, Saulo de Tarso, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E Apocalipse 1,17, João diz, quando o vi, caí a seus pés como morto.
E pessoas hoje aí dizendo, ó, eu conversei com Deus ali, sabe? Ele apareceu para mim, eu vi, eu escutei, e não aconteceu nada com essas pessoas. Nada de melhor, nenhuma transformação. Mas elas viram Deus e ouviram Deus. Elas experimentaram Deus. Irmãos, a forma, a maneira, o jeito que Deus vai nos impactar e transformar hoje, pode ser igual a essas aqui, ou diferente. Mas o que eu quero dizer, escute bem, o que eu estou querendo dizer, é que este abalo santo e quebrantador, profundamente quebrantador, é este abalo santo e quebrantador que nos introduz numa espiritualidade cristã, incomparavelmente transcendente, verdadeira e satisfatória. Nós vamos pedir a Deus, Deus, faz que a tua palavra me abale, que a tua palavra me quebre, que a tua palavra me vivifique, que eu trema diante da tua palavra. Você quer sentido para a sua existência, você quer esperança, segurança, quer ter esperança, segurança e fortaleza inabaláveis, você quer espiritualidade, estabilidade espiritual e emocional. Saiba que nada disso está no romance, nada disso está na carreira, na família, na diversão, na beleza, no conhecimento, no poder, no sexo ou em qualquer outra experiência desse mundo. Quer sentido para a sua existência? Quer ser cheio de segurança, de esperança? Quer que a sua alma seja uma fortaleza inabalável? Você quer estabilidade espiritual e emocional? Não está neste mundo, querido. Não está nesse mundo. Em nada, nenhuma experiência daqui, em nenhuma coisa daqui. O Deus do tremor e o tremor que vem de Deus são a resposta para nós. É o tremor de Deus que nos dá a segurança que nós precisamos. É o tremor de Deus que nos dá a estabilidade de que nós necessitamos. Se nós crermos nisso, e se nós de coração buscarmos e esperarmos no Senhor, há uma grandiosa, uma ampla probabilidade de nos tornarmos pessoas tão libertas, tão satisfeitas, tão estáveis, tão transformadas, como Abacuque o foi. Mas fora disso não há nenhuma outra chance. Nenhuma outra chance. Problema de pecado, irmãos. Pecado e suas consequências, só o sangue de Jesus. Só o poder do Espírito Santo. Só o poder da palavra de Deus. E o nosso problema emocional, psicológico e espiritual tem a ver com o pecado. Ou o pecado pessoal, ou a nossa natureza maligna, pecaminosa. E a única esperança, a única saída, é o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus em Cristo Jesus, a palavra poderosa de Deus, a revelação de Deus. Essa é a nossa única saída, nossa única salvação. Terceiro lugar, qual é a marca do Deus que surpreende, que transforma, que Abacuque experimentou, que eu e você temos de experimentar? Vamos falar juntos. O Deus da renovação. O Deus da renovação. Verso 2, parte B, juntos. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Mais 3 versões, vamos ler. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Na NVI, o que diz esse texto? Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Olha bem, as palavras de Abacuque: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Outras versões estão dizendo isso. Faz agora, é isso que Abacuque está dizendo. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também o vejamos. E na NVI, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. E a Bíblia King James, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado, faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Irmãos, o que motivou Abacuque a orar dessa forma? 2 situações. Primeiro, ele está consciente que o reino de Judá será completamente arrasado, destruído. E segundo, ele lembra, porém, que Deus não é só o Deus da ira, Deus não é só o Deus do julgamento, Deus é também o Deus da redenção. E ele lembra
que Deus tem um plano e uma obra especiais nessa história. E é por isso que ele ora dessa forma. Ele sabe que Deus não é só o Deus da ira. É o Deus da redenção que tem um plano, que tem uma obra específica nessa história. E no centro desse projeto de redenção de Deus está o Israel espiritual, a verdadeira igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. E é por isso que Abacuque está orando aqui. Ele clama que Deus, ele clama por uma plena revitalização, restauração dessa obra de Deus no mundo. Ele sabe, Deus tem um povo eleito, Deus tem um Israel espiritual. E ele diz, Senhor, revitaliza a tua obra, restaura a tua obra, aviva a tua obra. Então a essência da oração de Abacuque é essa: Senhor, realiza novamente em nossos dias as coisas ou obras maravilhosas que tu realizaste no passado. Porque nós vemos, o Senhor foi ao Egito, nós sabemos da sarça ardente, nós sabemos das pragas do Egito, nós sabemos da travessia do Rio Jordão, nós sabemos dos povos que tremeram diante do Senhor, nós sabemos da conquista da terra, nós sabemos que o sol e a lua pararam. Então é disso que Abacuque está falando. Realiza de novo, Senhor, essas obras que tu fizeste no passado, coisas tão grandes, coisas tão extraordinárias, coisas tão maravilhosas, como realizaste no passado. E ele menciona, faz uma lista dessas obras extraordinárias de Deus, nos versos 3 a 15 desse capítulo. Versos 3 a 15. Então realiza de novo. Mas, irmãos, Abacuque não está interessado somente nas realizações extraordinárias de Deus em si mesmas. O que ele está pedindo essencialmente é isso. Ele está pedindo obras como a purificação do povo de Deus. A purificação do povo de Deus. Ele está pedindo a revitalização do Israel de Deus. A plena restauração espiritual do Israel eleito. É isso que ele está pedindo. Ele está focado na obra redentora de Deus na história. Por causa dessa obra redentora, Deus realizou coisas espantosas, absolutamente maravilhosas, extraordinárias. E Abacuque sabe muito bem disso. E ele está dizendo, Deus, o Senhor fez tudo isso. Por quê? Porque o Senhor tem um povo. O Senhor é o Deus da redenção. O Senhor tem um propósito na história, que é salvar um povo exclusivo para ti. Então realiza de novo as obras extraordinárias, purifica o teu povo, restaura o teu povo, faz o teu povo resplandecer na terra. Agora ouça, queridos, ouça o que Martin Lloyd Jones diz, preste atenção. O peso do profeta agora era uma preocupação pela causa de Deus, pela obra de Deus e pelo propósito de Deus em sua própria nação e no mundo inteiro. E aí ele aplica a nós, a mim e a você. O que é que mais nos está preocupando como cristãos? São os acontecimentos do mundo ao nosso redor? Ou o nome e a glória do nosso Deus? O que mais está nos preocupando? É a saúde e a condição da igreja? O que mais está nos preocupando é a prosperidade e o futuro da causa de Deus entre os homens? Para Abacuque havia somente uma preocupação. A despeito do que ele sabia que iria acontecer, ele orou pedindo o reavivamento da causa de Deus na terra. Esse era o foco da oração de Abacuque. Queridos, aqui está um dos maiores resultados de quando realmente ouvimos a Deus e trememos diante dele. O nosso coração se torna centrado, apaixonado pelo que é o grande propósito de Deus, o grande projeto de Deus para esse mundo e para essa história. Quando de fato ouvimos a Deus e trememos diante dele, o interesse de Deus, o reino de Deus, o povo de Deus, são o que nos preocupa acima de tudo, o que nos importa acima de tudo, o que nos move, atrai, motiva acima de tudo. Quando de fato ouvimos a Deus e somos estremecidos por ele. Então, querido, ouça essas perguntas. Você tem clamado que Deus realize coisas extraordinárias no mundo? Você tem clamado que Deus realize novamente obras extraordinárias? O foco da sua oração tem sido o avivamento, o crescimento e a vitória da igreja? Qual tem sido o foco da sua oração, do seu clamor a Deus? Qual tem sido o conteúdo principal da sua oração? Tem sido o avivamento, o crescimento e a vitória da igreja? Irmãos, nunca foi
nunca foi tão urgente e necessário clamarmos por uma estupenda e miraculosa renovação de Deus em relação à sua igreja. Olhe para você mesmo. Será que eu e você, nós não precisamos, não necessitamos desesperadamente? Será que nós podemos viver sem isso? Continuar sem obras extraordinárias de Deus em nossa vida e na igreja? Olhe para você mesmo. Talvez você não ore, nem sinta necessidade de orar. Talvez você não estude a Bíblia, nem sinta necessidade de estudar. Talvez você não evangelize, nem tenha preocupação em evangelizar. Talvez você falte muito aos cultos e não sente necessidade dos cultos. Talvez você pratique certos pecados e é isso que te dá maior alegria na vida, é pecar. Talvez o seu maior prazer é o seriado, é a rede social, é o lazer, não é Deus. Talvez o conhecimento de Deus, o reino de Deus, a glória de Deus, sejam as coisas que menos interessem ao seu coração. Pergunte a si mesmo, avalie a si mesmo. O conhecimento de Deus, o reino de Deus, a glória de Deus, são as coisas que mais tocam, mexem, interessam ao seu coração. Talvez você não identifique em si nenhum sinal de crescimento espiritual. Será que isso pode continuar assim? Se continuar, o que vai acontecer?